10 horas com 29 minutos, já lhe tinha falado há pouco que iríamos ao longo desta hora falar um pouco dos bombeiros voluntários de Sacavém, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sacavém. No passado dia 12 realizaram-se as eleições que ditaram nova direção e por isso mesmo hoje será a tomada de posse da nova direção. António Pedro, presidente da direção até hoje. Bom dia. Bom dia, António Augusto. Uma vez mais, obrigado pelo convite. É verdade, hoje é o último dia do nosso mandato, portanto, tendo em conta que a próxima direção tomará posse logo às 21 horas, 21h30. Portanto, e concluir-se-á assim um mandato que correu, na nossa opinião, de forma positiva, e esperamos que esta direção que hoje toma posse dê continuidade ao trabalho que está feito. Este é um mandato que trouxe os bombeiros voluntários de Sacavém para a Ribalta e muitas vezes não pelos melhores motivos. Podemos fazer um pouco o balanço do que é que terá corrido mal ou o que é que será passado para que tal tivesse acontecido? Há fatores que nós não conseguimos ainda com rigor perceber ou diagnosticar o que é que motivou, digamos, a revolta de um grupo de bombeiros. Aquilo que neste momento valorizamos, e é isso que queremos realçar, foi todo o trabalho que fizemos. Portanto, a verdade é que a associação que temos hoje é uma associação diferente daquela que encontramos. Portanto, é uma associação moderna, é uma associação que teve uma significativa alteração nos seus métodos de funcionamento administrativo, no rigor financeiro, no controle de gestão, na gestão transparente. Conseguimos ao longo destes anos neutralizar alguns interesses que estavam instalados no interior da casa e que prejudicavam fortemente, do seu ponto de vista financeiro, do funcionamento, a própria associação. Hoje temos mais carros, temos mais meios, os bombeiros ganham mais, têm melhores salários, houve mais emprego. Portanto, nestes anos, tanto entre as saídas e as entradas, portanto, o balanço em relação ao emprego é de mais 15 postos de trabalho criados na associação. Rentabilizámos, portanto, um espaço que foi construído, um espaço novo de referência em termos de bombeiros nacionais e ibéricos, portanto, e pusemos aquela casa, portanto, a disponibilizar rendibilidades que são necessárias para o funcionamento cotidiano. Portanto, isso é que efetivamente é de relevar. Naturalmente, quando alguém entra e acaba com, digamos, alguns dos interesses instalados, acaba por fazer, eu não direi inimigos, mas acaba por fazer inimizades. Até porque agora estava a descrever aquilo que de bom se fez, de melhoramentos, de mais pessoal, mais emprego, mais carros, melhores instalações, e vêm os bombeiros com toda aquela problemática. A questão é que não se consegue perceber uma única razão desse grupo de bombeiros para se terem manifestado da forma que o fizeram. Portanto, desonraram a farda que vestem, mancharam os símbolos da associação, sem razões. Se nós fizermos uma retrospectiva daquilo que motivava, portanto, esse grupo de bombeiros a tomar as posições que tomou, não conseguimos perceber uma única razão. Ou seja, as razões nunca foram explicitadas, mas de certeza que não eram razões do seu próprio conforto, ou das suas condições de trabalho, ou dos meios que têm ao seu dispor. Eu direi que é motivo de orgulho para nós. Esta associação nunca teve tantos meios como tem hoje. Nunca teve tanta capacidade operacional, nunca teve tanta forma de intervir e tantos meios para o fazer. Também é verdade que o número de serviços que nos são solicitados aumentaram. Portanto, e nós tivemos que dar passos no sentido de apetrechar a associação de maneira a responder aos serviços que nos são solicitados. E foi isso que fizemos. Enquanto que noutras associações, pelo país fora, infelizmente, estão a passar dificuldades, têm dificuldades em pagar os salários, não têm dinheiro para combustível sequer. Em Sacavém não é isso, a realidade é outra. A realidade é uma realidade de empreendedorismo, de conquista da autonomia financeira, de não estar subordinado ou 100% subordinado aos subsídios. Portanto, não quisemos cortar com a subsídio-dependência, não tal
100% não será possível, mas caminhamos nesse sentido. Portanto, os bombeiros tinham tudo, têm tudo para fazer o trabalho que lhes é solicitado. Infelizmente, há outros interesses. Imagino até que de natureza política ou partidária que estejam estado na base, portanto, deste conflito que nós acabamos por vencer, porque acaba sempre por imperar a verdade. Uma das questões que foram sendo levantadas na imprensa seria derivado à sistemática mudança de comando. O que é que se passou nesse ponto da estrutura? Não há uma sistemática mudança de comando. Nos últimos... eu sou dirigente daquela associação há 8 anos. Fiz um mandato como vice-presidente e agora um mandato como presidente. E durante este período só conheci 2 comandantes. É um comandante que já estava, portanto, o José Luís Gouveia, que depois foi substituído por um período muito curto pelo comandante Rui Máximo Santos, que se incompatibilizou com a própria estrutura dos bombeiros. Portanto, foram os próprios bombeiros. Isto é recorrente, portanto, nós tivemos este episódio em 2008, voltámos a ter este episódio depois já com este comandante, e agora voltámos a ter exatamente o mesmo episódio. Portanto, isto é recorrente. Os bombeiros, internamente, eles próprios criam grupos e criam clivagens entre si. Acontece que, no caso concreto de Sacavém, e este último comandante queria ser general à conta dos bombeiros. Veio para Sacavém com um discurso de que não dependia dos bombeiros, não queria depender materialmente dos bombeiros, portanto, um discurso todo ele muito voltado para o voluntariado, mas depois, na prática, o que percebemos é que havia fortes interesses que se manifestaram e que depois descambaram nisto que acabou por acontecer e trazer alguma instabilidade, confesso, à associação. Nós, na prática, perdemos cerca de 6 meses de trabalho, que foi importante. Hoje estamos a notar que havia projetos que já deviam estar consolidados, portanto ainda não estão, mas não pararam. Portanto, nós não deixámos que este processo de instabilidade interna afetasse aquilo que era o nosso objetivo. O nosso objetivo estava definido e apresentado à Assembleia Geral em termos de plano de trabalho e orçamento. E fizemos tudo o que teve ao nosso alcance para prosseguir e para conseguir e para concretizar e consolidar aquilo que era o nosso plano de trabalho. Não nos desviámos, antes pelo contrário, até acrescentámos valor àquilo que apresentámos portanto, no início do ano em plano. Depreendendo das suas palavras que as verdadeiras razões para toda esta revolta dos bombeiros ainda não foi identificada, de que forma é que a população poderá ficar descansada que esta situação não se volta a repetir, mesmo com a nova direção? Eu não consigo garantir que esta situação não se volte a repetir. Aquilo que eu consigo garantir é que a população pode ficar descansada, porque nunca, em nenhum momento deste processo, o socorro esteve em causa. A estrutura, a forma como as associações de bombeiros e a estrutura de bombeiros está organizada, em termos nacionais, em termos distritais, permite que, em situações como esta, os bombeiros vizinhos ou os bombeiros do distrito acudam, portanto, digamos, façam a dobra. Se me é permitida a expressão, digamos, a uma ou outra falta que existe, portanto, numa dada região. Isto já aconteceu várias vezes, é muito frequente nas associações de bombeiros, quase todas as semanas ou todos os meses temos notícias como esta. Portanto, a estrutura de bombeiros, felizmente, está montada e tem uma ótima coordenação distrital, está montada de maneira a que o socorro à população nunca seja posto em causa. Agora, pergunta-me se isto pode voltar a acontecer. Pode, naturalmente que pode. Se sem razão nenhuma, portanto, houve o que houve, portanto, pode acontecer. Eu não desejo que aconteça. É desejável que não aconteça, é desejável até que este incidente tenha mostrado que, às vezes, sem razões nenhumas, as chatices podem acontecer. E eu creio que não haverá coragem. O que este incidente veio também demonstrar é que eu creio que não haverá mais coragem da parte deste grupo de bombeiros de fazer as asneiras que fizeram, hipotecando o bom nome da associação. Ora bem, vamos continuar a falar dos bombeiros voluntários de Sacavém, já a seguir. Deixa ficar por aí. Estas passam aqui. Foi tão fácil deixar-me perder. 92.8, mais música. You make me wanna say I do, I do, I do, 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 do. Horizonte FM, a música primeiro.
17 minutos para as 11, continuamos a conversar com o ainda presidente, até logo à noite, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sacavém, António Pedro. António Pedro, hoje é a tomada de posse. No entanto, ao longo destes últimos anos, como é que tem sido a relação da entidade de bombeiros com as freguesias, juntas de freguesia, com a Câmara Municipal? Como é que tem sido? A nossa relação, da nossa parte, a relação tem necessariamente de ser boa, ou seja, nós olhamos para essas entidades com um sentido de respeito e de relação institucional. Infelizmente, neste processo, não observamos isso de todas as entidades. Houve entidades que, efetivamente, tiveram uma postura impecável e de respeito para com a associação, mas para nós é lamentável que outras não tenham estado à altura. Aliás, este processo inicia-se com o acolhimento por parte do Presidente da Câmara de Loures de uma reunião onde estão presentes portanto, o comando e convoca os presidentes de junta de freguesia sem convocar a direção. Ora, numa associação como esta, quem é eleito é a direção. Portanto, o comando é apenas nomeado pela direção. É como que uma comissão de serviço, é como que um diretor-geral, portanto, que pode ser nomeado, mas também pode ser desnomeado. E achámos lamentável que o Sr. Presidente de Câmara tenha se dado a este papel de acolher, portanto, um grupo de pessoas que, sem provas, vai dizer mal de uma direção eleita. Portanto, e o processo, digamos, inicia-se aqui em janeiro deste ano. Lamentável também foi, digamos, o contributo extremamente negativo que a Junta de Freguesia da Bodela, portanto, deu também a este processo de indisciplina, promovendo os comunicados, tendo atitudes, em minha opinião, altamente irresponsáveis e lamentáveis. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Bodela esteve muito longe de estar à altura do respeito que aquela associação merece. Por falar em freguesias, os bombeiros de Sacavém têm uma extensão em Santiria que está ainda em funcionamento? Em termos administrativos, a secção, tal como nós a chamamos, portanto, secção destacada de Santiria, em termos administrativos funciona, ou seja, ela tem porta aberta. Infelizmente hoje, agora não tem, porque a senhora que lá está com baixa, mas habitualmente, portanto, a porta está aberta. Em termos operacionais não está, e isso nós lamentamos. Esta direção tinha como objetivo repor o funcionamento operacional daquela secção, mas infelizmente fomos travados pelo comando. As opções operacionais, muitas vezes do comando, não coincidiam com aquilo que eram as nossas opções estratégicas. E este é um bom exemplo. O comandante, portanto, que entretanto se demitiu, assumiu comigo, juntamente com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santiria, portanto, este objetivo de reabrir a secção em termos operacionais e depois, portanto, fez marcha atrás e não avançou. Nunca entregou à direção, digamos, uma proposta de organização operacional e a verdade é que hoje a secção, lamentavelmente, não tem lá, digamos, equipamentos nem pessoal operacional. Mas isso não significa que não continuemos naturalmente a fazer com eficácia, portanto, a intervenção que deve ser feita naquela freguesia. Acontece é que a população, e eu acredito que sim, se sentia um pouco mais descansada se visse lá um carro ou se visse lá uma ambulância. Mas foi uma opção operacional, não foi uma opção da direção. A nossa opção, o nosso objetivo era que aquela secção tivesse a funcionar, tivesse meios, e há condições para que isso aconteça. Infelizmente, as opções operacionais do comando foram no sentido inverso, o que nós lamentamos. E em termos das condições que os bombeiros vão tendo e de forma de excelência em Sacavém para formar novos bombeiros, os cursos, ao que falámos há dias atrás, estariam parados. Isso também tem a ver com o comando? Também tem a ver com o comando e tem a ver, mais uma vez, com uma diferença de posição e de perspectiva relativamente àquela casa. Nós consideramos que aquela casa não vive sem voluntários. Embora a estrutura principal tenha que estar profissionalizada, e neste momento já está, portanto nós temos neste momento cerca de 45 bombeiros profissionais, que são eles que asseguram 90%, digamos, das missões. O resto é efetivamente assegurado por voluntários. A questão é que a essência desta casa é de voluntariado. Não se pode parar este movimento. Portanto, antes pelo contrário, este movimento necessita de ser reforçado.
E transmitimos isso por várias vezes ao comando, que era necessário fazer recrutas, que era necessário trazer novos voluntários. Infelizmente, portanto, o que se quis foi estabelecer um status quo dentro do Corpo de Bombeiros, controlar o Corpo de Bombeiros, impedir que viesse sangue novo para poder controlar, para poder, portanto, fazer com que acontecesse aquilo que aconteceu. A nossa perspectiva é outra. Há inscrições no Corpo de Bombeiros para novas recrutas. Neste momento, pela informação que tenho, são cerca de 40 novos inscritos. Desses 40 tem que haver uma pré-seleção, mas de certeza que desses 40 se arranjam 15 para fazer uma nova recruta. Portanto, e é isso que tem que ser feito com urgência, porque um Corpo de Bombeiros como o de Sacavém não pode viver sem voluntários. E, infelizmente, nos últimos 2 anos, as opções do comando foi no sentido de não haver recruta. E havendo inscrições é um pouco inexplicável não haver curso quando outras corporações por esse país fora lutam porque não têm pessoas para o voluntariado. É exatamente isso. Sacavém ficou apetecível em vários aspectos. Por isso é que tem que ser bem gerido, e tem que ser gerido com controle, e tem que ser gerido com rigor, mas também com transparência. Relativamente aos recursos humanos, claro que há muitos bombeiros no Distrito de Lisboa que gostariam de vir para Sacavém, já formados. E há outros, pessoas anónimas, que, com idade para começarem a escola de bombeiros e para serem bombeiros daqui a 1 ano, mas infelizmente têm sido impedidos pelo comando porque não há recruta, não havendo escola, não há novas admissões. E quando está praticamente a fechar um mandato, o que é que fez e que, olhando para trás, não voltaria a fazer? Essa é a pergunta de $1 milhão. Não lhe consigo dizer com rigor algo que me tenha arrependido de ter feito. Mesmo na seleção do comandante, que acabou por se demitir, isto é um pouco como aos melões. Portanto, a gente só sabe, depois de abertos é que sabemos se eles estão bons ou estão maus. Não há assim no essencial... No essencial, não há uma decisão que eu diga faria completamente diferente ou faria muito diferente. Não me lembro assim de nenhuma decisão que tenha tomado, eventualmente a admissão de um ou outro elemento. Houve um período em que nós tentámos recuperar todos os bombeiros que tinham sido expulsos da associação. E se calhar esse foi o meu maior erro, e assumo. Havia, em 2004 ou 2005, houve um conjunto de processos, nós ainda não estávamos na associação, houve um conjunto de processos disciplinares que correram com o conjunto de bombeiros da associação, do Corpo de Bombeiros de Sacavém, e nós, quando chegámos, considerámos que toda a gente fazia falta. E então tentámos, inclusive, recuperar, portanto, essa gente. Quando eu digo recuperar, é trazê-los de novo à casa. Infelizmente, foram precisamente essas pessoas que nós fomos buscar e que tinham sido expulsas há uns anos atrás, que estão na origem, que tiveram na origem deste processo conflituoso. Se calhar esse foi o meu maior erro. Hoje, provavelmente, não iria buscar as pessoas que tinham sido expulsas. Pelos vistos, tinham sido bem expulsas. E pela positiva, qual é a marca que se orgulha de deixar enquanto presidente? É uma associação nova, virada com... É uma associação que inaugura um outro paradigma. Deixa de ter exclusivamente à sua responsabilidade aquilo que é tradicionalmente a missão dos corpos bombeiros, socorro e emergência, e inaugura um conjunto de outras áreas de serviço, e que podem ainda ser mais, mas estas já são as suficientes para que a associação diga: estamos voltados para o futuro e conseguimos assegurar financeiramente o mínimo essencial à nossa atividade. E isto é fundamental, porque se isto não tivesse acontecido, hoje a Associação de Sacavém, a Associação de Bombeiros Voluntários de Sacavém, estaria em graves dificuldades. Porque nós percebemos há uns anos atrás que ou punhamos os pés ao caminho, inaugurávamos nós próprios as nossas formas de viabilidade e de sustentabilidade da associação, ou então iríamos ter dificuldades, porque, como se acabou por perceber, os subsídios baixaram, os combustíveis aumentaram e não houve alteração. Ou seja, houve um conjunto de fatores que fizeram com que aquilo que era a forma de subsidiação da associação tivessem caído em termos financeiros. E depois só conseguimos colmatar esta falha
do Estado, nomeadamente da Câmara de Louros, que em 2 anos nos tira quase 200 mil euros. Foi assim uma coisa que não estávamos à espera. Portanto, mas nós tivemos que compensar. A única forma de compensar isto foi com alguma imaginação, com criatividade e, sobretudo, com trabalho. Portanto, e estas áreas novas que estão inauguradas, a formação externa, a secção de extintores, portanto, mesmo as próprias áreas associativas, os contratos de manutenção com empresas, a rentabilização, portanto, da central de alarmes, portanto, que permite estabelecer, digamos, o circuito entre as empresas e a associação e a central de emergência, portanto, de forma imediata. Portanto, todas estas áreas de serviço que não estavam ativas antes, neste momento estão. E são elas que permitem a associação ter um novo foco. Este, digamos, é o nosso grande contributo. Há um outro contributo que não é visível, só é visível quando é apresentado o relatório de contas, que é a modernização administrativa e financeira. Nós, portanto, aquela associação tinha uma política de beneficiário em termos de gestão. Havia um sistema informático que não estava a ser rentabilizado. E o que fizemos foi, portanto, modernizar, digamos, a gestão. Quer do seu ponto de vista administrativo, quer do seu ponto de vista financeiro. Hoje, naquela associação, não se gasta 1 cêntimo sem estar contabilizado. Não se gasta 1 cêntimo sem estar autorizado. E isto também magoou alguém. Portanto, isto também criou aqui algumas inimizades, porque quando se introduz rigor, há sempre alguém que deixa de ter, digamos, as à vontades para comprar e só depois dar conhecimento. Isso deixou de acontecer. Um outro fator que eu acho que é relevante foi, digamos, a normalização das relações laborais. Hoje havia um conjunto de normalidades que vinham do passado e que nós retificamos. Hoje há uma grelha salarial, há a definição de progressão na carreira, há escalões para, digamos, as diversas categorias profissionais, há uma grelha para a área operacional, há uma grelha para a área administrativa, ou seja, o que fizemos foi introduzir numa associação, digamos, de voluntários, algum rigor em termos de gestão, que vai naturalmente buscar, digamos, ao know-how empresarial aquilo que são as melhores práticas. Foi isso que fizemos e isso já ficou demonstrado no último relatório e contas que apresentámos. A contabilidade não era organizada, passou a ser, era feita internamente, portanto passou a ser feita por uma empresa externa que nos valida as contas, portanto, e isso são passos importantes, porque só com a percepção exata do que é que está a acontecer, só com a percepção exata das necessidades e dos recursos, é que nós conseguimos fazer face àquilo que são o cotidiano da gestão corrente da associação e pensar noutros projetos. Outra coisa que fizemos, e isso está neste momento em fase de conclusão, foram 2 candidaturas vencedoras ao CREN, que só estas 2 candidaturas, uma em 2010 e outra em 2011, e esta de 2011 está ainda a ser executada, permitiu que a associação, o Corpo de Bombeiros, recebesse cerca de €500 mil em material operacional. Não é brincadeira. Muito importante. Está feito assim o balanço. António Pedro, agradeço desde a sua disponibilidade para voltar ao Horizonte FM e hoje à noite, tomada de posse da nova direção, e está fechado este ciclo. Vamos a outro. Adeus, bom dia. Está assim feito o balanço da direção de António Pedro nos Bombeiros Voluntários de Sacavém.